Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo Daniel Silveira, o ex-deputado metido a valentão contra o STF, tá na cadeia e teve mais uma notícia muito ruim, só lembrando que Bolsonaro, que tinha um discurso contra a bandidagem, concedeu perdão ao Daniel Silveira, condenado pela justiça. Então, pelo jeito, o Jair não gosta de bandidos do outro lado, mas se for do lado dele, até perdão presidencial ele concede. E que quando eu falo bandido, né, na minha opinião, insisto, ele é condenado, embora eu também ache que ele seja aí um criminoso por tudo que ele já fez, ameaças e tudo mais. E vou falar também aqui do comandante Robson Farinazzo, que fez um alerta muito importante e grave sobre a possível venda de uma empresa nacional que está na mira de investidores estrangeiros. Mas antes quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, mete o dedo no dislike, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que você vai achar e, se puder, espalha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então foi divulgado que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um recurso da defesa de Daniel Silveira e manteve a prisão. Então não foi só a prisão mantida, bloqueio de contas do ex-deputado. Na decisão de 31 de março, Moraes citou o indulto concedido a Silveira pelo ex-presidente Bolsonaro, mas ressaltou que a corte julgará a validade do perdão no próximo dia 13 de abril e que, antes de uma definição sobre o tema, não cabe ao STF revogar a prisão. Daqui a pouco eu explico por que ele voltou para a cadeia depois do indulto. Para o ministro, enquanto não houver a análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, a presente ação penal prosseguirá normalmente. Também vai dizer aqui que é necessário definir o exato momento em que o decreto presidencial de indulto permitirá a decretação de extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário. Bom, eu cheguei a ver alguns canais, progressistas e tudo mais, falando de que Daniel Silveira pode fazer uma delação, entregar Bolsonaro. Pesquisei, não achei nada nesse sentido e eu não acredito nisso. Claro que pode haver, eu até torço para que, enfim, que eles se entreguem ali e que vão parar todos na cadeia, que Bolsonaro vá para a cadeia junto do Daniel Silveira. Vai ter muita gente da extrema-direita, hein? Daniel Silveira, o Bolsonaro, na minha opinião, dificilmente escapará da prisão. Ainda mais difícil é ele escapar de ficar inelegível. Tem também Roberto Jefferson, o Anderson Torres está preso, e tem outros que podem aí acompanhar essa turma. Eu não acho que o Daniel vá fazer acordo de delação e entregar Bolsonaro, porque é o seguinte, não que ele não saiba de algo que incrimine Bolsonaro, eu acho que até sabe, mas eles são muito ligados. O Daniel meio que agora deve algo para Bolsonaro, que o Bolsonaro deu a ele lá o indulto presidencial, coisa que ele não fez com outros. Então Bolsonaro tem uma fama de abandonar os companheiros pelo caminho, de jogá-los aos leões, como aconteceu com o próprio Roberto Jefferson. A Sarah Winter, quando foi presa lá, Bolsonaro não moveu um dedo para ajudá-la. Enfim, o próprio Oswaldo Eustáquio, foragido nesse momento, já foi preso e Bolsonaro também não fez nada em prol dele, assim como Alan dos Santos está foragido. Enfim, então o Daniel Silveira recebeu algo de Bolsonaro, que foi a graça, que o indulto, perdão. Então não sei se ele vai entregar o ex-presidente, já que tenha, digamos assim, essa gratidão a Jair Bolsonaro. Mas, se o Bolsonaro então deu o indulto, por que o Daniel Silveira voltou para a cadeia? A matéria vai explicar que o ex-deputado está detido no presídio Bangu 8 desde fevereiro por descumprimento de medida cautelar. Entre as condições que ele descumpriu estão danificar a tornozeleira eletrônica, voltar a ameaçar ministro do STF e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e colocar dúvidas sobre as urnas eletrônicas e tentar criar novas contas nas redes sociais. Então, assim, não só o Daniel Silveira, toda pessoa que está numa prisão domiciliar, enfim, que está respondendo em liberdade, ela tem que seguir ali algumas regras, algumas coisas que lhe são impostas, são condições. E o Daniel Silveira descumpriu algumas ou várias dessas condições. Então, aí não dá para o cidadão, estou sendo perseguido, você descumpriu. Você tinha que recorrer, lutar pela sua inocência, faz parte. Mas enquanto isso acontece, tinha que seguir. Ele que era orientado e não seguiu, por isso voltou para a cadeia. Eu até gravei aqui tem alguns dias, de que saiu numa coluna que ele tá lá, Daniel Silveira, tá na cadeia lá em Bangu 8, muito abatido, muito triste, percebendo agora, parece que a ficha vai caindo que de fato ele se deu mal e não tem mais Bolsonaro para salvá-lo. E vamos relembrar até aqui o caso do indulto concedido, porque ele foi condenado, Daniel, em abril de 2022
por conta das ameaças contra os integrantes do STF. Foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Uma coisa, faço aqui um parêntese, é você discordar de várias decisões do STF. Eu discordo de várias. Acho que o STF tem hora que, enfim, assume ali o papel de presidente da República. Tem hora que o STF extrapola e avança naquilo que deveria ser feito pelo nosso legislativo. Enfim, eu estou de acordo, né, de que o STF tem cometido, não hoje, mas ao longo dos últimos anos aí, até antes de Bolsonaro, nem que esse negócio, o STF está perseguindo o Bolsonaro. Muito antes, o STF vem avançando de uma forma que eu vejo com muita preocupação, mas daí é você fazer o que o Daniel Silveira fez, gravar um vídeo ameaçando o ministro do STF, né, ameaçando, enfim, de uma forma explícita, não era de uma forma metafórica, não. Então, né, não pode ficar por isso mesmo. E vai dizer aqui, então, que no dia seguinte à condenação de Daniel Silveira, ele foi beneficiado, ele então era deputado, pela graça concedida pelo então presidente Bolsonaro. À época, então, o chefe do executivo disse que tinha como objetivo dar exemplo ao STF. O Instituto da Graça é uma prerrogativa do presidente da República para extinguir a condenação de uma pessoa. A medida, no entanto, dividiu opiniões e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho diz que a decisão viola a Constituição. Então vamos ver qual vai ser o desfecho, né, de tudo isso envolvendo Daniel Silveira. Bom, pessoal, falar de uma coisa aqui muito séria, o site Brasil Independente fez uma longa matéria sobre a situação da Avibraz, indústria aeroespacial. Vou deixar o link para quem quiser, super recomendo que leia na íntegra. Essa empresa ela é reconhecida mundialmente pelos produtos e sistemas que desenvolve nas áreas, vejam bem, aeronáutica, espacial, eletrônica, veicular e de defesa. Ela fabrica muitas coisas, inclusive mísseis, sistemas de lançamento de foguete, né, blindados e muito mais. É uma empresa com mais de 60 anos, vem passando por problemas financeiros. Em 2022, demitiu 400 funcionários, ficou algo em torno de 1.000. Ela funciona lá em São José dos Campos, entrou com pedido de recuperação judicial, para alguns injustificado, enfim. Mas o fato é que na última semana os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região acendeu o alerta para a possível venda da empresa de defesa para conglomerados estrangeiros. Foram enviados pedidos de agendamento de reunião em caráter de urgência para o presidente Lula, para os ministérios da Defesa e do Desenvolvimento e para o comando do Exército Brasileiro. Vamos ver aqui agora o que disse o presidente do sindicato, o Heller Gonçalves, no ofício enviado. É de extrema necessidade que o governo federal haja pela estatização da Avibraz e mantenha no Brasil a capacidade de produção de armamento e equipamento do setor, como mísseis, lançadores de foguetes, veículos blindados, bombas inteligentes, sistemas de comunicação por satélite e veículos aéreos não tripulados. Então vejam aqui, né, a quantidade de coisa que a Avibraz, né, desenvolve, produz, e aí você vai vender essa empresa para investidores estrangeiros. Sinceramente, não dá, é inaceitável, inadmissível. O comandante Robson Farinazzo fez um alerta importante em entrevista ao portal Sputnik. Disse o comandante: pior negócio do mundo, principalmente se a venda for feita para a Europa, composta de países que reiteradamente questionam a nossa soberania sobre a Amazônia. Vamos vender a espingarda que defende o galinheiro para o lobo, disse ele então. E vale lembrar que cerca de 80% das receitas da Avibraz provém de exportações, cifra que estava em tendência de alta. E vejamos bem a que ponto chegamos, esses que se dizem patriotas atuando em defesa de interesses estrangeiros. Vai destacar a matéria que um dos grupos interessados tem um alemão, por isso aqui a ressalva do comandante Robson, né, e tem também aqui, né, um grupo dos Emirados Árabes, o Ed Group, né, que conta com intermediários influentes no cenário político brasileiro, sobretudo a família Bolsonaro. Em maio de 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair, esteve reunido com o Ed Group. Então é inacreditável, né? E essa turma, essa família se diz patriota e tem gente que acredita, né? Não passa de uma família entreguista dos nossos bens para o estrangeiro. Simples assim. Eu já falei aqui nesse canal várias vezes, não vale a pena ficar insistindo, mas né, não adianta você achar que porque tem a bandeirinha do Brasil no seu perfil, ou pendurou ela na janela da sua casa, ou colocou um adesivo no seu carro, ou porque você ouve o hino e se emociona, que você é patriota. Você tem que defender o interesse nacional. E o que essa família fez foi justamente o contrário. Né, tem um discurso, mas na prática está aqui o Eduardo se reunindo com investidores dos Emirados Árabes, que agora estão aí de olho nessa empresa nacional.
Então é um negócio surreal. E vai dizer aqui que a Vibraz desenvolve projetos cruciais para o setor de defesa brasileiro, como os mísseis antinavio de superfície Mansup. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o Exército Brasileiro já investiu mais de 100 milhões no projeto que, se for concluído, será o primeiro desse tipo a contar com tecnologias e componentes 100% nacionais. Vejam só, meus amigos. E aqui vamos ver mais o que o comandante Farinazzo disse. O sistema Astros não deixa a desejar em relação a nenhum similar no planeta. É primeira linha em qualquer lugar do mundo, o que é reconhecido internacionalmente. Bom, eu espero que essa empresa não seja vendida para o estrangeiro. Na melhor das hipóteses, se realmente eles forem vendê-la, que seja para uma empresa nacional, ou o melhor dos mundos seria o quê? Que ela fosse estatizada, né? É um setor estratégico que não dá para você admitir que ele fique na mão, né, de investidores de outros países, como o comandante disse muito bem. É pegar a espingarda, né, que protege o galinheiro e colocar na mão do lobo. Então é algo que a gente precisa refletir e estar sempre atento. E eu ficarei, qualquer novidade em relação a isso, eu trago para vocês nesse espaço. Quem puder, compartilha, bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.